problema é o seguinte, vamos falar um pouquinho de assuntos internacionais. Tem aí decisão da Corte Internacional de Justiça, temas graves e vamos lá. A Corte Internacional de Justiça anunciou hoje a sua decisão sobre a denúncia feita pela África do Sul contra o Estado de Israel por suposto genocídio na faixa de Gaza. Para falar sobre isso, vamos acionar nosso especialista em geopolítica, Luca Bassani, que está na cidade de Braga, na mesma rua, só que não tão tarde, aí em Portugal. Boa noite, Luca Bassani. O que foi decidido? Boa noite a você, Capeza, a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Como nós já falávamos na semana passada, a África do Sul apelou à Corte Internacional de Justiça em Haia, acusando o Estado de Israel de cometer genocídio contra o povo palestino. E naquela ocasião, tanto os advogados de acusação sul-africanos quanto os advogados de defesa israelenses foram ouvidos para uma decisão que pode demorar até mesmo anos a ser tomada sobre o mérito se houve ou não um genocídio. Porém, a Corte decidiu hoje algumas medidas emergenciais. A expectativa da África do Sul é que houvesse o pedido ou pelo menos a sentença para que Israel finalizasse imediatamente as suas hostilidades, algo que não aconteceu. Ela apenas pediu para que Israel tome medidas preventivas contra o genocídio e também pede o mesmo ao Hamas, para que durante o próximo mês um relatório seja elaborado, mostrando tanto de um lado quanto do outro quais medidas estão sendo tomadas para evitar o genocídio do povo palestino. O premier Benjamin Netanyahu disse que a corte e também outros órgãos internacionais, eles têm um sentimento antissemita ao falar contra o Estado de Israel, que, segundo ele, está apenas defendendo o seu direito de existir, respondendo a um ataque terrorista, lembrando o que aconteceu no dia 7 de outubro, onde 1.200 pessoas morreram pelos terroristas do Hamas. Vale mencionar que ambos os países são signatários da Corte Internacional de Justiça, portanto, as decisões desse tribunal são vinculantes, eles deveriam, em tese, cumprir tudo aquilo que é determinado, mas a Corte não tem os mecanismos, as ferramentas necessárias para aplicar essas decisões, assim como já aconteceu no passado. Provavelmente, caso aconteça alguma decisão contrária aos interesses de Israel, muito provavelmente Netanyahu, seu governo, eles ignorem essa decisão, porém, a gente sabe que até agora é algo favorável. Muitos esperavam que houvesse já um pedido inicial de cessar-fogo, uma decisão exigindo cessar-fogo, algo que não aconteceu. A África do Sul se diz um pouco decepcionada com a decisão da corte, mas irá respeitar tudo que foi decidido em Haia. Obviamente que isso terá muitas repercussões. Vale mencionar que no caso sul-africano, quando eles fizeram esta primeira acusação e apelaram à Corte Internacional de Justiça, países latino-americanos como o Brasil e a Colômbia apoiaram essa iniciativa, algo que fez com que a relação diplomática entre os países e Israel ficasse um pouco estremecidas, dada a gravidade desta acusação, que tende ainda a demorar algum tempo para ser completamente julgada. Agora, Luca Bassani, é importante que se deixe claro isso. A Corte Internacional de Justiça já apontou e já decidiu que não houve genocídio por 15 votos contra 2, ou esta decisão ainda não foi tomada? Já está decidido que até agora não ocorreu genocídio ou não? Porque o conceito de genocídio está na Carta da ONU, né? No artigo 2º, na Convenção da ONU. Genocídio, que vem de gens, tribo, e cid, matar, assassinar de tribo, é eliminação, a qualquer ação com intenção pré-determinada de destruir no todo ou destruir em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Portanto, mesmo que seja eliminação em parte. É importante dizer isso. O que foi com relação a específico primeiro ponto do genocídio? Não há genocídio até agora ou ainda não foi decidida essa questão? Ô, Luca. Ainda não foi decidida essa questão, não foi dado um parecer sobre o mérito da primeira acusação que a África do Sul faz contra o Estado de Israel de estar cometendo um genocídio na faixa de Gaza. Então, é importante ressaltar que o mérito, houve genocídio, não houve genocídio, essa decisão não foi tomada, ela ainda precisará ser analisada de forma mais profunda e olhando historicamente
outras alegações. Em outros casos, a corte demorou meses, até mesmo anos, para dar o seu parecer em relação a isso. Então, muito provavelmente, essa decisão não seja divulgada tão prontamente, considerando que este processo começou há apenas 2 semanas. O que a corte determinou é que Israel deve tomar medidas preventivas contra o genocídio. Disse que algumas das evidências apresentadas pela África do Sul são válidas, mas o mérito da questão ainda não está julgado, apenas a necessidade de medidas emergenciais para a prevenção de um genocídio e a elaboração de um relatório que deve ser apresentado por Israel dentro de 1 mês sobre aquilo que ele está fazendo para tentar proteger a população local, a população civil, que não tem a ver diretamente com os combates, até pegando a linha argumentativa dos israelenses, que estão apenas atingindo os terroristas do Hamas e não deliberadamente os civis palestinos, as crianças palestinas, que acabam eventualmente morrendo no meio deste conflito. Luca, agora a corte não determinou um cessar-fogo, ou seja, até porque seria uma decisão difícil de ser implementada, provavelmente seria completamente desobedecida, mas determinou que deve ser tomadas medidas para facilitar o acesso humanitário à população de Gaza. Israel deu alguma sinalização de que pretende, essa inclusive é a posição dos Estados Unidos, maior aliado de Israel. Israel deu alguma sinalização de que pretende cumprir isso? Por enquanto, não houve nenhum tipo de fala direta sobre essa decisão ou como Israel pretende implementar aquilo que foi decidido pela corte, considerando que o país é signatário e deve seguir todas as determinações dos juízes em Haia. Mas Netanyahu, em uma fala curta, disse que há uma discriminação contra o Estado de Israel em diversos órgãos humanitários que se colocam ao lado dos terroristas do Hamas em detrimento do lado de uma nação soberana e legitimamente democrática que está defendendo o seu direito de existir, o seu território e os seus cidadãos. Não foi ao fundo, não disse nada ao fundo relacionado se vai implementar ou não essas medidas preventivas, se vai elaborar esse famoso relatório dentro de 1 mês, mas tudo indica que caso outras decisões contrárias aos interesses de Israel sejam tomadas pela Corte em Haia durante os próximos meses, Israel tende a não seguir essas determinações por 2 razões. A primeira, que Netanyahu e vários de seus ministros disseram que vão seguir com essa guerra até o fim, até que Israel seja vitorioso e que a faixa de Gaza e o Hamas não representem mais uma ameaça ao povo de Israel. E a segunda é que, apesar das decisões da corte serem vinculantes, ou seja, elas devem ser seguidas, não há ferramentas necessárias para implementá-las. Não tem como a corte de Haia dar aos países signatários de seguirem as decisões tomadas pelos seus juízes. E exatamente por conta disso que Israel, a Rússia ou qualquer outro país que tenha uma decisão contrária aos seus interesses não vai seguir e acaba sendo um julgamento mais simbólico e que tem um impacto maior no aspecto diplomático, no aspecto da conversa pacífica entre as nações do que, de fato, uma decisão que vai ser seguida passo a passo por cada uma dessas nações que foi julgada. E se houver o descumprimento à decisão, principalmente no aspecto de abrir um corredor humanitário, também não há nenhuma consequência, não há nenhum efeito correto com relação a essa decisão? Por enquanto, não há nenhum efeito. O que pode acontecer é que o não cumprimento dessas medidas pode acarretar em novas discussões dentro de cortes superiores, o Conselho de Segurança e tantos outros órgãos importantes das Nações Unidas que podem eventualmente escolher por sanções econômicas, sanções políticas ao Estado de Israel, excluir os representantes israelenses de diversos grêmios, diversas conferências, o que nós sabemos diplomaticamente tem um efeito também muito negativo. Mas, de fato, se Israel quiser continuar com essa empreitada, pode continuar da maneira como está fazendo, a não ser que outras forças militares, outros estados, outros grupos armados, como é o caso do Hezbollah, dos Houthis, se envolvam diretamente no confronto para tentar impedir Israel de seguir adiante com os seus objetivos. No aspecto da diplomacia, das agremiações, dos tribunais internacionais, não há nada que possa ser feito de fato para impedir o exército de Israel de continuar com as suas manobras militares dentro da faixa de Gaza. Agora, já há alguma manifestação do Brasil com relação... Nós sabemos que o Brasil apoiou o pedido da África do Sul de condenação do Estado de Israel pela prática de genocídio.
Há alguma manifestação do ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, de algum corpo diplomático com relação a esta decisão aqui no Brasil? Por enquanto, não houve nenhuma manifestação oficial do chanceler Mauro Vieira, que inclusive estava ocupado até ontem com as questões relacionadas a Essequibo e a Venezuela. Ele falou, inclusive, com representantes da Guiana e também venezuelanos para tentar achar uma saída diplomática, uma saída um pouco menos violenta para essa questão regional, que tem maior interesse ao Brasil do que as questões palestinas, mas muito provavelmente o presidente Lula ou alguns dos seus ministros relacionados às relações exteriores se manifestarão, já que já foram muito vocais contra aquilo que acontece dentro da faixa de Gaza desde o começo da guerra, se colocando ao lado da solução de 2 estados e também apoiando essas medidas defendidas pela África do Sul, que encabeça todo esse processo dentro da Corte em Haia.